Marx, A Guerra Civil na França, Editorial Bom Tempo, edição 2011. Cartas, de 1870 a 1871, páginas 199 a 212. Marx a Engels. Londres, 8 de agosto de 1870. Caro Fred, irei apenas amanhã. Fui obrigado a permanecer mais tempo por causa do business da International. Nota da tradução, assuntos da Internacional. E não para Brighton, mas sim para Ramsgate, porque segundo as informações que obtive, Brighton está muito quente e, além disso, Arnold Vickers Rouge torna o ambiente inseguro. L'Empire est fait. Nota 2 da tradução, o Império está pronto. Isto é, o Império Alemão, by hook and crook, nota 3 da tradução, desculpe, de uma forma ou de outra. Nem por um caminho internacional, nem da forma que se imaginava, parece que todos os pequenos truques desde o Second Empire, Segundo Império, nota da tradução, acabaram por conduzir aos fins nacionalistas de 1848, Hungria, Itália, Alemanha. Tenho a impressão de que esse tipo de movimento só chegará ao fim quando os prussianos e os russos resolverem se engalfinhar. Isso não é nada improvável. A imprensa do partido moscovita, eu vi muito disso em Burkheim, atacou o governo russo por sua postura amistosa em relação à Prússia, de uma forma tão intensa quanto os jornais franceses no sentido de Thiers atacaram os Bolstrapa. Nota 1. Bolstrapa é o apelido de Luiz Napoleão Bonaparte, formado pelas 3 sílabas iniciais dos nomes das cidades de Bolonha, Estrasburgo e Paris, em referência às tentativas de golpe de 30 de outubro de 1836 em Estrasburgo, de 6 de agosto de 1840 em Bolonha, e ao golpe de Estado em Paris em 2 de dezembro de 1851, que levou à instauração da ditadura bonapartista na França. Nota NIA. Por seus carinhos com a Prússia. Apesar, ou apenas o imperador, nota da tradução, Alexandre II, Tsar da Rússia, nota da tradução, o Partido Russo-Alemão e o oficial St. Petersburg Journal sopraram o clarim contra a França, mas estes também não esperavam se deparar com tão decisivas vitórias prussiano-germânicas como Bonaparte em 1866. Eles achavam que as belligerant powers, nota 2 da tradução, potências beligerantes, enfraqueceriam uma a outra mediante uma longa luta, de modo que a Sagrada Rússia pudesse interpor-se como árbitra suprema entre as partes. Mas e agora? Se Alexandre não deseja ser envenenado, sometime must be done, nota 3 da tradução, algo tem de ser feito para silenciar o Partido Nacionalista. O prestígio da Rússia será ainda mais ferido por um Império Germano-Prussiano do que o prestígio do Second Empire pela Liga da Alemanha do Norte, nota 2. A luta pela supremacia na Alemanha acabara com a vitória definitiva da Prússia sobre a Áustria na Guerra Austro-Prussiana de 1866. Com isso, deu-se um passo decisivo rumo à unificação da Alemanha liderada pela Prússia. A monarquia prussiana anexou Hanover, Nassau, Kurschenstein, Frankfurt e Schleswig-Holstein. O parlamento alemão foi dissolvido e, com isso, a Áustria foi excluída do desenvolvimento nacional. A Prússia reservou para si o direito da criação da Liga da Alemanha do Norte, nota NIA. A Rússia, exatamente como fez Bonaparte em 1866 e 1870, trapaceará a Prússia para obter concessões em direção ao lado turco. E todas essas trapaças, apesar da religião russa dos Hohenzollern, desculpe a pronúncia, pode estar errada, acabarão em uma guerra entre os trapaceiros. Por mais simplório que seja o bronco alemão, seu reforçado sentimento nacional, principalmente agora, quando não se pode mais persuadi-lo de que ele deve aceitar tudo que lhe é imposto a fim de criar a unidade alemã, dificilmente aceitará ser posto a serviço da Rússia, para o que não há mais qualquer razão ou mesmo pretexto. Nota da tradução 4 e 5. Pretexto está escrito em inglês e depois quem viver verá também em inglês. Oh, desculpa, em francês. Se nosso belo Guilherme, nota da tradução, Guilherme I,
Ainda viver alguns anos, poderemos vivenciar suas proclamações aos poloneses, como diz o velho Carlyle: quando Deus quer fazer algo especialmente grandioso, escolhe para a tarefa sempre os homens mais imbecis. O que neste momento me angustia é o estado das coisas na própria França. A próxima grande batalha dificilmente poderá ter outro resultado do que a derrota dos franceses. E então? Bastará o exército derrotado se voltar para Paris, sob o comando de Balstrapa, e teremos uma paz das mais humilhantes para a França. Talvez com a restauração, nota da tradução, dos Orleans, estourando uma revolução em Paris. Então a questão é se eles terão os meios e os líderes para opor alguma resistência aos prussianos. Não se pode desconsiderar que a farsa bonapartista, que já dura 20 anos, está enormemente desmoralizada. Não temos muitas razões para contar com o heroísmo revolucionário. O que achas? Não entendo nada de assuntos militares, mas me parece que raramente uma campanha foi conduzida de forma tão estúpida, desorientada e medíocre como a campanha de Bandiguet. Nota 3. Bandiguet é apelido conferido a Napoleão III, que em 1846 escapou da prisão em Reims, vestindo as roupas de um camponês com esse nome. Nota NIA. E ainda por cima toda aquela cena de abertura, bem ao estilo de melodrama da Porte Saint-Martin do Lower Empire. Nota da tradução: Baixo Império. Com o pai e o filho junto aos canhões, e a infâmia que aqui anda junto com a alta dignidade. Do bombardeio de Saarbrücken, esse é o sujeito, tal como o conhecemos. MacMahon pressionou o primitivo conselho de guerra por um rápido contra-ataque a Metz, mas Leboeuf manifestou uma opinião contrária, a propósito de uma carta de Viena, de um amigo de Ecários, um senhor de 72 anos. Ficamos sabendo que Bismarck se encontrava por lá na maior tranquilidade. Essa guerra se mostra em perfeita correspondência com o espírito do Lower Empire, com sua forma de comissariado e sua diplomacia de discursos. Ela se baseia em roubar e mentir uns para os outros alternadamente, o que explica porque toda a França, do ministro ao escrivão, do marechal ao recruta, do imperador ao engraxate, esteja bastante enfurecida agora que o true state of things, nota 2 da tradução, verdadeiro estado de coisas, vem à tona sob o fogo dos canhões. O senhor John Stuart Mill teceu grandes elogios à nossa mensagem. Ela causou, em geral, grande impacto em Londres, entre outras coisas, a Peace Society de Cobden. Escreveu oferecendo-se para divulgá-la. Nota 4. A Peace Society, ou Sociedade da Paz, era uma organização pacifista fundada em Londres em 1816 e apoiada por livre-cambistas. A sociedade contribuiu com 20 libras para a divulgação da primeira mensagem do Conselho Geral sobre a Guerra Franco-Prussiana, conforme supra, página 21 a 25, já lidas. Com esse dinheiro, 30.000 exemplares da mensagem foram impressos em Genebra, em alemão e francês. Nota NIA. Ad vocem, nota 3 da tradução, agora sobre o Manifesto de Oswald, nota 5. Eugene Oswald solicitara a Marx em 18 de junho de 1870 a assinatura de um manifesto contra a guerra franco-prussiana redigido por um grupo de imigrantes alemães e franceses. Marx, Engels e outros membros da Internacional subscreveram esse manifesto intitulado Ao Povo Francês, ao Povo Alemão. Porém, fizeram acompanhar suas assinaturas da seguinte observação: concordo com o manifesto acima na medida em que sua tendência geral coincide com o manifesto sobre a guerra emitido pelo Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores. Nota NIA. Senti-me autorizado a te incluir, pois me pareceu indelicado que eu lá figurasse sem ti. O manifesto fica cada vez mais estúpido à medida que se arrasta, mas isso não nos importa, já que endossamos apenas its general sentiments, etc. Nota da tradução, sua tendência geral. Voltar atrás, apesar da insignificância, é algo que não se pode mais agora, pois Louis Blanc, etc., iriam pensar que isso se deve à vitória prussiana. A propósito, o velho Rouge escreveu a Oswald 8 dias atrás, dizendo que não poderia assinar. Por quê? Ele está convencido de que os prussianos irão proclamar a República Francesa em Paris. Não reconheces aí o velho animal da construção em toda a sua glória?
em anexo alguma coisa do profeta Urquhart. Salve. Teu Karl Marx. PS. Em um artigo do Fortnightly Review de agosto sobre Uncultivated Land, desculpe a pronúncia, nota 2 da tradução, Nossas Terras Não Cultivadas, lê-se o seguinte sobre o solo irlandês, que o seu solo é fértil, é provado pelo testemunho, etc, etc, etc. E do senhor de Lavallee. Este senhor diz que, etc, 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 nota 3 da tradução. Texto em inglês, já traduzido. Página 204. Como Lavallee é considerado pelos ingleses como uma grande autoridade agronômica devido aos seus livros sobre agricultura belga e italiana. Acho que o artigo te será útil. Fim da primeira carta. Engels a Marx, em Ramsgate, Manchester, 15 de agosto de 1870. Caro Mouro. Para alguém que, como eu, se encontra há 3 dias com dores de estômago e uma febre baixa de vez em quando, não é nenhum grande prazer mesmo que já a caminho da melhora estender-se sobre a política de William. Nota 3 da tradução, William Liebknecht. Mas como tens de retomar este assunto, então que assim seja. Em que medida o certamente muito fraco Brake deixou-se pessoalmente arrastar pelo entusiasmo nacionalista é algo que não sei. E como há 14 dias recebi apenas um único número do Volkstate, também não posso basear meu julgamento em outra coisa além da carta de Bonhorst a William, que, no geral, é cool, satisfatória. Nota da tradução. Mas dá sinais de insegurança teórica. Em contraste com isso, a limitada segurança de Liebknecht quanto aos princípios é, como sabemos, uma vantagem. O caso se apresenta a mim da seguinte forma. A Alemanha entrou por intermédio de Badinget. Nota 6. Badinget, apelido conferido a Napoleão III, que em 1846 escapou da prisão em Rennes vestido com as roupas de um camponês com esse nome. Notania. Em uma guerra por sua existência nacional. Se sucumbir contra Badinget, então o bonapartismo estará consolidado por muitos anos e a Alemanha por anos ou por gerações estará quebrada. Assim perderá a importância a questão de um movimento operário alemão independente, pois a luta pela criação da existência nacional absorverá tudo e os trabalhadores alemães, na melhor das hipóteses, serão rebocados pelos trabalhadores franceses. Se a Alemanha vencer, então o bonapartismo francês estará quebrado. A eterna gritaria pelo estabelecimento da unidade alemã terá desaparecido e os trabalhadores poderão se organizar em uma escala nacional totalmente diferente da que existiu até então. Enquanto os trabalhadores franceses, seja qual for o tipo de governo que lá venha a se instalar, terão certamente um ambiente mais livre do que sob o bonapartismo. A massa inteira do povo alemão, de todas as classes, percebeu que o que está em perigo, ou em primeiro plano, é justamente a existência nacional e por isso embarcou imediatamente neste movimento, que sob essas circunstâncias, um partido político alemão pregue a total abstenção à la William e coloque considerações secundárias acima das considerações principais é algo que me parece impossível. A isso se acrescenta o fato de que Badinget não poderia ter travado essa guerra sem o chauvinismo da massa da população francesa, do burguês, do pequeno burguês, do camponês e do proletariado da construção, imperialista e haussmannistas, derivados dos camponeses e criados por Bonaparte nas grandes cidades. Enquanto esse chauvinismo não for combatido de modo intenso, a paz entre a Alemanha e a França será impossível. Poder-se-ia esperar que uma revolução proletária se encarregasse desse trabalho. Porém, desde que a guerra começou, aos alemães não resta mais a fazer do que isso, e sem demora. E agora vem as questões secundárias, essa guerra seja comandada por Lehmann, nota 2 da tradução, Guilherme I, Bismarck e companhia, e tenha de servir a sua glória momentânea, caso eles a conduzam com sucesso, é algo que devemos à miséria da burguesia alemã. É certamente algo muito desagradável, mas que não pode ser alterado. Porém, seria absurdo, por causa disso, elevar o anti-bismarckismo a um princípio norteador. Em primeiro lugar, tal como em 1866,
B, o Bismarck, faz agora um pouco de nosso trabalho, a seu modo e sem querer, é claro, mas o faz. Ele está melhor do que antes, limpando o terreno para nós. Além disso, não estamos mais no ano de 1815. Agora os alemães do Sul ingressarão necessariamente no parlamento, e isso trará um contrapeso aos prussianos. Considere-se ainda as obrigações nacionais que incidirão sobre a Prússia e que, como escreveste, interditarão completamente a aliança russa. É uma absoluta tolice querer a la Liebknecht que a história retroceda a 1866 apenas porque ela o desagrada. Mas nós conhecemos bem nossos exemplares alemães do Sul. Com esses bufões, não há nada a fazer. Penso que nossa gente pode, primeiro, juntar-se ao movimento nacional do quão forte ele é. Pode ter uma ideia pela carta de Kugelmann, na medida e pelo tempo em que ele se limitar à defesa da Alemanha, o que não exclui uma ofensiva em certas circunstâncias, até a paz ser instaurada. Segundo, enfatizar ao mesmo tempo a diferença entre os interesses nacionais alemães e os dinásticos prussianos. Terceiro, agir contra qualquer anexação da Alsácia e da Lorena. Bismarck dá a entender agora sua intenção de anexá-la à Bavária e a Baden. Nota 4. Assim que um governo republicano e não chauvinista estiver no poder em Paris, colaborar com ele pelo estabelecimento de uma paz digna. Quinto, ressaltar continuamente a unidade dos interesses dos trabalhadores alemães e franceses que não aprovam a guerra e também não fazem guerra uns contra os outros. 6. Rússia, como na mensagem da Internacional, nota da tradução. Referência à primeira mensagem da Internacional sobre a Guerra Franco-Prussiana, página 21 a 25, já lidas. Em William, o divertido é o argumento de que, pelo fato de Bismarck ser um velho companheiro de Badinguet, a postura correta seria manter-se neutro. Se essa fosse a opinião geral na Alemanha, teríamos novamente em pouco tempo a Liga do Reno, e o nobre William veria então qual o papel que ele nela desempenharia e onde estaria o movimento dos trabalhadores. Um povo que só recebe socos e pontapés é certamente o povo certo para fazer uma revolução social, e mais ainda nos amados ex-pequenos estados de William. Que bonito! O pobre coleguinha tentar me denunciar por causa de algo que teria sido dito em Elberfeld, Zeitung. Pobre animal. Nota 7. Em uma carta de 13 de agosto de 1870, William Liebknecht perguntara a Marx: é verdade que Engels está tomado pelo transe patriota? O Elberfelder Zeitung teria noticiado isso. Nota NIA. O debacle da França parece ser terrível. Tudo demolido, vendido, arrasado. Os chassepôts, nota 8. Arma aperfeiçoada por Antoine Chassepot e introduzida no exército francês em 1866, nota NIA. São mal fabricados e falham em ação. E tendo acabado essas armas, os velhos mosquetes tiveram de ser buscados em toda parte. Apesar disso, um governo revolucionário, se chegar rapidamente, não tem por que se desesperar, mas ele terá de deixar Paris à sua sorte e continuar a guerra a partir do sul. Ele teria ainda uma possibilidade de se manter enquanto armas fossem compradas e novos exércitos fossem organizados, com os quais os inimigos seriam progressivamente obrigados a recuar para a fronteira. Este seria realmente o verdadeiro fim da guerra, os dois países fornecendo provas mútuas de inconquistabilidade. Mas se isso não acontecer rapidamente, então a comédia estará terminada. As operações de Moltke são bastante exemplares. O velho Guilherme, nota da tradução, Guilherme I, parece dar a ele plenos poderes, e os 4 batalhões já se juntam ao exército, enquanto os batalhões franceses parecem ainda não existir. Se Badinguet ainda não deixou Metz, isso poderá terminar mal para ele. Para o reumatismo, não é bom um banho de mar, mas Kumper, que está em Wales por 4 semanas, diz que a brisa do mar é bastante eficaz. Espero que estejas livres das dores em breve. Depois disso, ou pois isso, é algo realmente infame. Em todo caso, isso não te fará mal, e o que mais importa é a recuperação de tua saúde geral. Saudações, teu Friedrich Engels. Vê, aliás, como o pobre William continua a fazer conchavos com os reacionários particularistas, Wooster, Obermüller, etc., e a conduzir o partido nessa direção. William contava, obviamente, com a vitória de Bonaparte, simplesmente para ver o seu Bismarck derrotado. Recorda como ele o ameaçava com os franceses.
Tu, é claro, também estás ao lado de William. Marx a Edward Spencer Whistler, em Londres. Londres, 19 de outubro de 1870. Meu caro senhor, Dick é contra os trabalhadores. Ele é, de fato, a versão húngara de um Whig inglês. Nota da tradução. 2. Nome do Partido Liberal Inglês, assim como a designação dos seus membros. Quanto a Lyon, recebi cartas não publicáveis. No início, tudo ia bem. Sob pressão da seção da Internacional, a República foi proclamada antes que Paris desse este passo. O governo revolucionário foi imediatamente estabelecido, La Commune, composto em parte por trabalhadores membros da Internacional, em parte por republicanos radicais da classe média. Os octroi, nota 1 da tradução, impostos de consumo, foram imediatamente abolidos e com razão. Os intriguistas, bonapartistas e clericais foram intimados. Meios enérgicos foram empregados para armar o povo inteiro. A classe média começou, se não realmente a simpatizar com a nova ordem das coisas, ao menos a aceitá-la tranquilamente. A ação de Lyon foi imediatamente sentida em Marselha e Toulouse, onde são fortes as seções da Internacional. Mas, então, os dois asnos, Bakounine e Cluseret, chegam em Lyon e estragam tudo. Por pertencerem ambos à Internacional, eles tiveram infelizmente influência suficiente para desorientar nossos amigos. O Hotel de Ville foi ocupado por um curto período, baixou-se um decreto dos mais estúpidos sobre a abolition de l'État, nota 2 da tradução, abolição do Estado, e outros absurdos semelhantes. O senhor compreende que o próprio fato de um russo, apresentado pelos jornais da classe média como um agente de Bismarck, pretender impor-se como líder do Comité du Salut de la France, nota 3 da tradução, Comitê de Salvação da França, já foi bastante para balançar a opinião pública. Quando Cluseret, se comportou como um tolo e um covarde, esses dois homens abandonaram Lyon depois de seu fracasso. Em Rouen, como na maioria dos centros industriais da França, as seções da Internacional, seguindo o exemplo de Lyon, forçaram a demissão oficial de seus membros operários nos comitês de defesa. Apesar disso, devo dizer-lhe que, segundo todas as informações que recebo da França, a classe média em geral prefere a conquista prussiana à vitória da República com tendências socialistas. Seu servo, Karl Marx. Envio-lhe um exemplar do New York Tribune que recebi ontem. Eu ficaria muito agradecido se, após a leitura, o senhor pudesse enviá-lo de volta. Ele traz um artigo sobre a Internacional. Não sei por que foi escrito, mas, pelo estilo e pela forma, suponho que o autor é o senhor Dana. Anexo também 3 exemplares do Défense Nationale, que Lafargue lhe envia com seus cumprimentos. Marx a William Liebknecht, em Leipzig, Estrado, Londres, 6 de abril de 1871. Reticências entre colchetes. Parece que os parisienses sucumbem, é culpa deles, mas uma culpa que na verdade vem de sua grande honnêteté, nota da tradução, honestidade. O Comitê Central e mais tarde a Comuna deram a Thiers estes Michevaux avorton, nota 2 da tradução, anão malévolo. O tempo necessário para a concentração das forças inimigas. Primeiro, porque simploriamente não quiseram iniciar a guerra civil como se Thiers já não a tivesse iniciado com sua tentativa de desarmar violentamente Paris. Como se a Assembleia Nacional, apenas chamada a decidir sobre a guerra ou a paz com os prussianos, não tivesse imediatamente declarado guerra à República. Segundo, não querendo assumir a aparência de um poder usurpado, perderam valiosos momentos. Deviam ter se dirigido imediatamente a Versailles após a derrota, Praça Vendôme dos Reactionnaires, em Paris. Nota 3 e 4 da tradução. 3. Reacionários. 4. Referência à manifestação, tentativa de golpe monarquista de 22 de março de 1871. Notas da tradução. De todas as coisas que lês nos jornais sobre os eventos internos em Paris, não deves acreditar em uma só palavra. É tudo mentira e enganação. Nunca a vileza da escrivinhação burguesa de jornais se impôs com tanta evidência. É bastante característico que o imperador, nota 5 da tradução, Guilherme I, da unidade alemã, o Império da Unidade e o Parlamento da Unidade em Berlim pareçam absolutamente não existir para o mundo exterior. Qualquer brisa em Paris interessa mais.
Max a Ludwig Kugelmann, em Hanover, Londres, 12 de abril de 1871. Caro Kugelmann, teu conselho médico foi tão eficaz que consultei imediatamente meu Dr. Madison e submeti-me provisoriamente ao seu tratamento, mas ele disse que meus pulmões estão em perfeita ordem e que a tosse tem a ver com bronquite, etc. Por isso, ele irá tratar o meu fígado. Ontem recebemos a notícia nada tranquilizadora de que Lafargue, Laura, não encontra-se no momento em Paris. Se olhares o último capítulo do meu 18 Brumário, constatarás que considero que o próximo experimento da Revolução Francesa consistirá não mais em transferir a maquinaria burocrático-militar de uma mão para a outra, como foi feito até então, mas sim em quebrá-la, e que esta é pré-condição de toda a revolução popular efetiva no continente. Esse é também o experimento de nossos heróicos correligionários de Paris, que elasticidade, que iniciativa histórica, que capacidade de auto-sacrifício demonstram estes parisienses. Depois de 6 meses de fome e ruína, causados mais pela traição interna do que pelo inimigo externo, eles se erguem sob as baionetas prussianas como se não tivessem havido uma guerra entre França e Alemanha, e como se o inimigo ainda não se encontrasse às portas de Paris. Se caírem, a culpada por isso será tão somente sua generosidade. Deviam ter marchado imediatamente para Versailles depois de que Vinoy e mais tarde a parte reacionária da Guarda Nacional de Paris haviam abandonado o campo de batalha. Deixaram passar o momento certo por escrúpulos de consciência. Não quiseram iniciar a guerra civil como se este Michel Avorton já não a tivesse iniciado com sua tentativa de desarmar violentamente Paris. Segundo erro, o Comitê Central renunciou ao seu poder cedo demais para dar lugar à Comuna, novamente por causa de uma nobiliante escrupulosidade. Porém, mesmo com tudo isso, esse levante de Paris, ainda que derrubado pelos lobos, porcos e cães abjetos da velha sociedade, é o ato mais glorioso de nosso partido desde a insurreição de junho em Paris. Comparem-se esses obstinados de Paris com os escravos do Sacro Império Romano-Germânico-Prussiano, com seus bailes de máscaras póstumos, fedendo a caserna, igreja, nobreza rural e, sobretudo, filteísmo. A propósito, na divulgação oficial das pessoas diretamente subsidiadas pela Caixa de Louis Bonaparte, encontra-se a nota de que Vogt recebeu 40 mil francos em agosto. Informei o FED, a Libernet, para uso futuro. Nota da tradução, fato. Podes enviar-me o Haxthausen, pois nos últimos tempos tenho recebido várias brochuras, etc., intactas, não apenas da Alemanha, como até mesmo de São Petersburgo. Obrigado pelos jornais. Peço-te que me envies mais, pois pretendo escrever algo sobre a Alemanha, o parlamento, etc. Meus cumprimentos à senhora Condessa e à Kaiserscham. Gertrude e Francisca Kugelmann. Nota da tradução. Theo Karl Marx. Max a Ludwig Kugelmann, em Hanover, Londres, 17 de abril de 1871. Caro Kugelmann, tua carta chegou corretamente. Neste momento estou abarrotado de coisas a fazer, por isso apenas algumas palavras. Como podes comparar manifestações pequeno-burguesas a lá 13 de junho de 1849 com a luta atual em Paris é algo que não consigo compreender. A história mundial seria, sem dúvida, feita de modo muito cômodo se a luta fosse travada apenas sob condições infalivelmente favoráveis. Ela teria, por outro lado, uma natureza bastante mística se nela as contingências não desaparecessem ou desempenhassem nenhum papel. Essas contingências se colocam naturalmente no curso geral do desenvolvimento e são novamente compensadas com outras contingências. Mas a aceleração e hesitação dependem muito de tais contingências, entre as quais figura também o acaso, do caráter das pessoas que no primeiro momento encontra-se na liderança do movimento. O acaso desfavorável e decisivo não está desta vez nas condições gerais da sociedade francesa, mas na presença da Prússia na Alemanha e em sua posição próxima a Paris. Disso os parisienses sabiam muito bem, mas também o sabiam os canalhas burgueses de Versailles. Justamente por isso, colocaram aos parisienses a alternativa de ou aceitar a luta ou sucumbir sem lutar. A desmoralização da classe trabalhadora, no último caso, teria sido uma desgraça muito maior do que o caso de um número qualquer de líderes. A luta da classe trabalhadora contra a classe dos capitalistas e seu Estado entrou com a luta parisiense em nova fase. Qualquer que seja o andar das coisas no futuro imediato, o certo é que se conquistou um novo ponto de partida de importância histórica mundial. Adio. Nota da tradução, adeus, Karl Marx.
Marx a Léo Frankel e Louis Eugène Varlin, em Paris, Estrato, Londres, 13 de maio de 1871. Honrados cidadãos Frankel e Varlin, reuni-me com um mensageiro. Não seria melhor levar para um lugar mais seguro os papéis que comprometem os canalhas adversários? Tal medida preventiva nunca é demais. Escreveram-me de Bordeaux informando que nas últimas eleições comunitárias ou comunais foram eleitos 4 membros da Internacional. As províncias começam a se agitar. Infelizmente, a ação delas é localmente limitada e pacífica. Enviei várias centenas de cartas sobre esse assunto para todos os cantos do mundo onde temos as sessões. Nota 9. No fim de abril de 1871, Léo Frankel escreveu a Marx: eu agradeceria muito se você pudesse me auxiliar com seus conselhos, pois no momento me encontro praticamente sozinho e também sou o único responsável por todas as reformas que desejo e que irei introduzir na esfera do trabalho, que você fará o possível para deixar claro a todas as nações e todos os trabalhadores, e especialmente aos alemães, que a Comuna de Paris não tem nada a ver com as velhas corporações alemãs. É algo que já se pode concluir das últimas linhas de sua última carta com isso. Você estará certamente prestando um serviço grande, um grande serviço à nossa causa. Nota NIA. A classe trabalhadora foi, a propósito, favorável à Comuna desde o início. Mesmo os jornais burgueses na Inglaterra abandonaram sua selvageria inicial. De tempos em tempos consegui contrabandear para as suas páginas alguns artigos favoráveis. Parece-me que a Comuna perde tempo demais com ninharias e brigas pessoais. Vê-se que nisso ela sofre influências que não provêm dos trabalhadores. Não seria ruim se vocês encontrassem tempo para recuperar o tempo perdido. É absolutamente necessário que se faça rapidamente tudo aquilo que vocês precisam fazer fora de Paris, na Inglaterra ou em outro lugar. Os prussianos certamente não entregarão os fortes nas mãos dos versalheses, mas depois do Tratado Definitivo de Paz em 26 de maio, eles permitirão ao governo cercar Paris com seus gendarmes. Como vocês sabem, Thiers e companhia, em seu acordo fechado por intermédio de Beauvoir-Quartier, reservaram para si uma grande propina, sendo esta a razão pela qual eles evitaram a ajuda dos banqueiros alemães, oferecida por Bismarck. Nesse caso, eles teriam pedido a propina como a condição prévia para o cumprimento de seu acordo. É a tomada de Paris. Pediram a Bismarck que o prazo de pagamento da primeira parcela fosse prolongado até a ocupação de Paris. Bismarck aceitou essa condição. E como a Prússia tem uma necessidade urgente de dinheiro, eles concederam aos versalheses todas as facilidades para acelerar a ocupação de Paris. Estejam, portanto, de prontidão. Marx a Edward Spencer Beasley, em Londres. Maitland Park Road, Londres, 12 de junho de 1871. Meu caro senhor, Lafargue, sua família e minha filha estão nos Pirineus, na fronteira espanhola, porém do lado francês. Como Lafargue nasceu em Cuba, ele pode obter um passaporte espanhol. Eu gostaria, no entanto, que ele se estabelecesse definitivamente no lado espanhol, já que desempenhou um papel de destaque em Bordeaux. Apesar de minha admiração por seus artigos no Biv, quase chego a lamentar ver o seu nome naquele jornal. Permita-me observar, além disso, que como um homem de partido tenho uma posição inteiramente hostil em relação ao comunismo, enquanto que, como homem de ciência, guardo sobre ele uma opinião muito pobre, mas considero o senhor o único cantista, tanto na Inglaterra quanto na França, que trata das mudanças históricas, ou crises, não como um sectário, mas como um historiador no melhor sentido da palavra. O Biriv chama a si mesmo de uma folha operária, mas é, na realidade, o órgão dos renegados, vendidos a St. Morley e Cia. Durante a última Guerra Franco-Prussiana, o Conselho Geral da Internacional foi obrigado a cortar todas as relações com esse jornal e a esclarecer publicamente que se tratava de uma falsa folha operária. Os grandes jornais londrinos, no entanto, com exceção do jornal local The Eastern Post, recusaram-se a imprimir esse esclarecimento. Sob essa circunstância, sua cooperação com o Biriv é mais um sacrifício que o senhor faz para a boa causa. Uma amiga minha viajará a Paris em 3 ou 4 dias. Dei a ela os passes para entrar em contato com alguns membros da comuna que ainda se encontram escondidos em Paris. Se o senhor ou um de seus amigos tiverem algum pedido a fazer, por favor, me escrevam. O que me consola é o absurdo do que diariamente é publicado no Petit Percé, ou imprensa marrom, sobre meus escritos e minhas relações com a comuna, conforme posso constatar pelo que me é enviado todos os dias de Paris. Isso mostra que a polícia de Versailles carece enormemente de obter documentos verdadeiros,
Minhas relações com a comuna foram mantidas por intermédio de um comerciante alemão que viajara entre Paris e Londres durante o ano inteiro. Todas as mensagens foram expedidas verbalmente, com exceção de 2 assuntos. Primeiramente, enviei aos membros da comuna pelo mesmo intermediário uma carta em resposta à questão que por eles me fora colocada acerca de como poderiam administrar certos papéis na Bolsa de Londres. Em segundo lugar, em 11 de maio, 10 dias antes da catástrofe, enviei-lhes pelos mesmos meios todos os detalhes do acordo secreto entre Bismarck e Favre em Frankfurt. Obtive informação do braço direito de Bismarck, um homem que antes de 1848 a 1853 pertencera à sociedade secreta da qual eu era líder. Esse homem sabe que ainda estou em posse de todos os relatórios que ele me enviou da e sobre a Alemanha. Ele depende de minha discrição. Isso explica seus contínuos esforços para provar suas boas intenções. Trata-se do mesmo homem que me passou a advertência que lhe relatei, de que Bismarck decidira prender-me se eu voltasse a visitar o Dr. Kugelmann em Hanover este ano. Se a comuna tivesse ao menos ouvido minha advertência, aconselhei seus membros a fortificar o lado norte das colinas de Montmartre, o lado prussiano, quando eles ainda tinham tempo para fazê-lo. Avisei-os previamente que, se não o fizessem, seriam pegos em uma ratoeira. Denunciei a eles Piat, Grosset e Vessinet. Pedi-lhes que mandassem imediatamente para Londres todos os papéis que comprometiam os membros da Defesa Nacional, o que teria permitido, em alguma medida, pôr em xeque a selvageria dos inimigos da comuna. Assim, o plano dos versaleses teria, em parte, fracassado. Se os versaleses tivessem encontrado esses documentos, não teriam publicado nenhum documento falso. A mensagem da Internacional não estará pronta antes de quarta-feira. Enviar-lhe-ei imediatamente um exemplar. Em 2 folhas, imprimiu-se material para 4 ou 5 folhas. Isso provocou inúmeras correções, divisões e erros de impressão. E isso se deve também ao atraso. A isso se deve também o atraso. Seu fiel camarada Karl Marx. Fim da leitura das cartas. No próximo vídeo teremos a entrevista de Karl Marx a R. Landor, que está entre as páginas 213 e 220. Obrigada pela companhia, até lá.